Boa noite. Há 50 anos era inaugurada neste dia, 5 de outubro, a Ponte Governador Nobre de Carvalho. Uma ponte moderna, idealizada pelo engenheiro português Edgar Cardoso, conhecido mundialmente pelo conhecimento de estruturas e pontes que revolucionaram os conceitos da engenharia. Macau era uma cidade pacata, mas a ponte abriu as portas do desenvolvimento da cidade e das ilhas. É a reportagem especial do jornalista José Costa Santos. 50 anos. A Ponte Nobre de Carvalho foi inaugurada há 50 anos. Uma travessia desejada pela população que dependia do transporte marítimo para chegar às margens da Taipa para depois se poder seguir para Coloane. Cerca de 6 anos antes tinha sido aberto o istmo entre as ilhas da Taipa e de Coloane, mas faltava ligar a península à ilha da Taipa para deixar cair a dependência dos barcos e das marés que muitas vezes impediam as viagens. Pois, a vida era muito tranquila em Macau, obviamente, naquela altura, e para nos deslocarmos às ilhas era preciso apanhar um barco, não é? Um barco que partia da ponte número 1. E a viagem podia durar meia hora, 45 minutos, dependendo, ou mais até, dependendo da maré, porque se houvesse maré baixa, podia até demorar bastante mais do que isso. Sobretudo as viagens para Coloane eram mais complicadas, porque era mais distante, não é verdade? E portanto, enfim, era isso. A vinda ou a deslocação às ilhas era sempre uma aventura, fazia parte já fazíamos às vezes os piqueniques, não é? Os piqueniques que eram uma forma muito própria de lazer na altura e das poucas coisas que se podiam fazer. De barco. Eu naquela altura, vou lá, nos anos 72 ou 73, eu trabalhei ali nos Correios da Taipa e todas as manhãs, 8 horas, ia de lanche para a Taipa. E aquilo, está claro, não era assim muito agradável, não é? Mas claramente era a única coisa que tinha na altura. Era uma alegria, mas uma pasmaceira também. Vir aqui para as ilhas era uma aventura. No meu tempo, eu sou de 57, portanto, apanho o desenvolvimento de Macau logo a seguir à construção precisamente desta ponte, desta ligação da Península de Macau para as ilhas, principalmente a Taipa, porque Taipa já tinha uma ligação através de um istmo para Coloane. Mas vir de Macau a Taipa ou Coloane, a primeira aventura era de apanhar o barco a lanche, que às vezes não partia, os horários não eram cumpridos, porque muitas vezes o lodo não permitia a navegação. Depois da Taipa até Coloane era outra aventura. Fazia lembrar, posteriormente, quando vimos os filmes do Indiana Jones, não é? Aquelas aventuras mais ou menos pitorescas e bizarras. Para nós, que éramos garotos nos anos 60, era uma grande alegria. E a mocidade portuguesa, isto antes do 25 de Abril, organizava todos os anos um acampamento. O acampamento era numas montanhas, algures, em cima da ilha para os rapazes, em cima da praia de Axá. Portanto, era uma aventura. Parece que tínhamos saído de Macau, indo para um mundo completamente diferente e estranho. José Manuel de Sousa e Faro, nobre de Carvalho, chegou a Macau em 1966 para exercer o cargo de governador e onde permaneceu até novembro de 74, um mês depois da inauguração da ponte que ficaria com o seu nome. A construção da ponte arrancou em meados de 1970. Depois, dia 27 de dezembro de 1969, o Governo de Lisboa ter autorizado uma despesa de 70 mil contos, equivalente à época a 14 milhões de patacas, para a construção da ponte. A obra prolongou-se até outubro de 1974,
concluindo assim a ligação de cerca de 2.570 metros entre Macau e a Taipa, num troço com pouco mais de 9 metros de largura e uma altura máxima de cerca de 35 metros, permitindo assim a circulação de navios. Concebida por Edgar Cardoso, a Ponte Nobre de Carvalho integrou-se na paisagem de Macau num desenho e obra que não feriu a cidade. O professor H. Cardoso, laureado e catedrático, professor de Engenharia de pontos, é uma figura mundial. Aliás, ele tem pontos em todo o mundo que revela esta capacidade dele integrar a chamada obra de arte, peça de engenharia, quer seja ligando duas colinas, vencendo um vale, quer seja, no caso de Macau, vencendo 2,5 km mais ou menos, de rio, sem estragar a paisagem pré-existente. O que vocês conseguem ver hoje é totalmente diferente, quer na volumetria, quer até na leitura panorâmica. Antigamente via-se a ponte, aquela curvatura, o Hotel Lisboa, e logo a seguir a colina de São Paulo, a colina da Guia. Ora, a Guia, o farol da Guia, a altitude da colina é 100 metros, ok? O ponto mais alto da ponte, o topo da curvatura, tem 35, ou seja, mais ou menos 1/3 da colina. E o único prédio que se via daqui e que se destacava neste perfil de casario muito baixo, estas árvores, as ficus frondosas, e só se via o remate de edifícios de 2 andares. Normalmente, depois dos anos 50, 60, surgiram edifícios de 5, 6 andares. Mas era tudo muito casario, muito baixo. Então, do lado esquerdo, portanto, a Baía da Praia Grande, eram só edifícios de 2 andares. E a única lâmina, o único elemento que gritava um bocado, era o edifício Rainha Dona Leonor. Por isso, o que ele fez foi arrancar de ambas as margens, com o tabuleiro da ponte muito colada ao nível da água, crescendo apenas no meio e fazendo desta curvatura, o desenho é muito bem feito, porque visto daqui é quase um trompe-l'œil, como chamam os franceses, uma ilusão de óptica. Parece uma corcunda impraticável, parece que quase não se consegue andar, quer de carro ou pedonalmente, mas quem pratica a ponte até sabe que é bastante suave. Ora bem, com isto ele resolve de forma brilhante, daí ele ser arquiteto e engenheiro, e tenho por ele uma grande admiração, e já agora faz este ano também 25 anos da morte do professor Edgar Cardoso. Ele consegue não destruir a paisagem de Macau, nem sequer em qualquer ângulo causar distúrbios ópticos, visuais à Fortaleza do Monte. É esse o primeiro aspecto que eu realço do brilhantismo do professor Edgar Cardoso. Elemento fundamental para a circulação terrestre da Península às ilhas, a Ponte Nobre de Carvalho foi um dos motores de desenvolvimento de Macau. Durante vários anos, atravessar a ponte obrigava ao pagamento de uma portagem, tarifa abolida em 1981. Macau já estava mais ou menos a caminho do desenvolvimento. O que estava em causa era precisamente a ilha da Taipa de Coloane, porque aquilo para mim era matagal e nada mais. É tanto assim que naquela altura, que eu saiba, como eu trabalhei aqui na Taipa também, a Taipa só tinha uma população de cerca de 4.000 habitantes, e Coloane muito menos. Agora, com a construção da ponte, as pessoas, quer dizer, já começaram a vir mais para a Taipa. A Coloane ainda não, mas para a Taipa a gente já começou a ver mais, não muito, mas prédios novos, prédios, com uma certa altura, e ter restaurantes, mas pouco e pouco, depois da construção da ponte. Eu acho que foi também uma obra muito louvável,
e acertada para Macau. A taipa não tinha nada, não é? Aliás, o desenvolvimento da taipa é muito recente. Até aos anos 90 também havia muita pouca coisa, não é? Pronto. Mas, sem dúvida, que a ponte foi uma jogada estratégica no sentido de permitir um desenvolvimento integrado de Macau, de todo o espaço territorial, digamos, de Macau, e foi, sem dúvida, a mola que permitiu a urbanização da Taipa. A Taipa, de então, era um espaço quase rural, para não dizer rural propriamente dito. Pronto, havia muita pouca coisa, não é? Não haviam prédios, enfim, em altura. E portanto, a ponte foi, de facto, a forma de se conseguir este desenvolvimento mais integrado de todo o espaço que Macau possui, que não é muito, já por si, é pouco, e obviamente sem a ponte nem se poderia pensar em se ter um aeroporto na Taipa, não é? Seria completamente impossível, e foi de facto um primeiro passo que depois foi seguido com o desenrolar dos tempos. Eu saí de Macau em 1972 e, portanto, eu não vi a abertura da ponte, não assisti à abertura da ponte. Eu só regressei depois em 75 por umas férias e depois mais tarde. E sem dúvida que a ponte era um motivo de orgulho pelas suas características especiais. Portanto, acho que na altura era a ponte mais longa do mundo em termos de vão livre, se não estou em erro, e também pelo desenho, que era um desenho verdadeiramente muito elegante, não é? Muito diferente daquilo que nós conhecemos de outras pontes. E para além do mais, era uma ponte à qual estava associada um nome quase mítico da engenharia portuguesa, o engenheiro Edgar Cardoso, que passou muitos momentos em Macau, enfim. Recordo-me que, por exemplo, o meu pai trabalhava nos Correios e ele, quando vinha a Macau, ia muitas vezes enviar telegramas ou fazer telefonemas para Portugal, de forma que, enfim, nós ficávamos efetivamente muito felizes por termos uma obra dessa dimensão e também desta qualidade, dando, digamos, ainda mais valor à paisagem de Macau. Acho que posso dizer que esta ponte contribuiu para a paisagem de Macau. Macau efetivamente começa a esboçar um desenvolvimento, não é com os casineiros, é precisamente nos anos 70 e depois nos anos 80, não com o gigantismo, quer volumétrico, físico, portanto gigantismo físico das construções, quer também com investimento em metal vilissonante, quer dizer, mas o desenvolvimento de Macau realmente acontece 10, 15 anos depois do desenvolvimento de Hong Kong e é o início aos anos 70, finais dos anos 70 e princípios de 80 e por assim adiante, com altos e baixos, mas começa o desenvolvimento de Macau. E a ponte significou um desenvolvimento, uma expansão demográfica e a possibilidade não só das pessoas virem para aqui para lazer, como para começar a haver maior áreas para Macau se expandir. E não é por acaso que desde os anos 80, portanto, no meu regresso já a Macau, eu regresso em 83, abril de 1983 em Macau. E então os governadores já tinham a preocupação de pensar as ilhas, Taipa e Coluan. Esta ponte foi também quase um gesto de emancipação político-administrativa de Macau, porque as coisas dependiam muito de projetos, etc., era tudo feito no Ministério do Ultramar. E a ponte não esperou pelos dinheiros vindos de Portugal, nem nada. As pessoas criaram sinergias, fizeram-se petições, quer o poder político, portanto, a entourage do general Nobre de Carvalho,
quer os portugueses estavam em Macau, quer os macaenses e chineses importantes, empreiteiros e outros investidores, juntaram-se e conseguiu-se fazer a ponte com poucos recursos financeiros vindo da metrópole, assim era dito. Isto também é uma história notável de como é que as pessoas se entendem. 50 anos depois, a Ponte Nobre de Carvalho continua a ser um elemento marcante em Macau. Dos selos às lembranças, muitos objetos, logotipos e material publicitário utiliza a silhueta da ponte para vincar a origem em Macau. Mas será na bandeira da RAEM que ficará para sempre estampado, deixando a população orgulhosa. Existem vários selos e outros postais, enfim, com esta ponte. Acho que ela é uma ponte que simboliza um momento decisivo de desenvolvimento de Macau, em que se criaram as condições infraestruturais para que fosse possível dar um salto definitivo. E, portanto, acho que nesse sentido, passados 50 anos, a ponte continua a funcionar e bem, obviamente com objetivos muito específicos, mas não deixa de ser a primeira, e é sempre importante ser a primeira, e continua a ser um dos locais onde se consegue fruir uma vista mais bonita de Macau, não é? Acho que esses são aspectos que vão fazer com que essa ponte seja sempre uma ponte, enfim, muito simbólica, ex-libris de Macau. É verdade que a ponte de tal forma foi importante para o desenvolvimento de Macau no geral, não só nas ilhas, no geral, e acompanhar a expansão demográfica de Macau. A sua importância foi tanta que simbolicamente apareceu como elemento de contemporaneidade de Macau, de desenvolvimento e de futuro. Várias associações, há de reparar, dos anos 70 e 80, que utilizavam a ponte como logótipo e para material de divulgação, papel timbrado, etc. E se a memória não me engana, até uma organização cívica, chamámos-se Forças Cívicas, depois do 25 de Abril. As mais conhecidas eram a APIM, a ADIM, CDM, Centro Democrático de Macau, GEDEC e GIMA. O GEDEC era dirigido, foi fundado por jovens tecnocratas, entre aspas, macaenses, e gente de educação, nomeadamente o Dr. Jorge Rangel, a doutora Anabela Ricci, o Dr. Filipe Xavier, a doutora Edith Silva. O GEDEC, que se a memória não me atraiçoa, queria dizer Grupo de Estudos para o Desenvolvimento das Ilhas, Macau e das Ilhas. O logotipo era a ponte, a ligação entre o presente e o futuro. Na fornália dos souvenirs, que os chineses gostam muito, em Macau já havia muitos, e principalmente os doces de amêndoa, os rolinhos de ovos, aquelas carnes secas, normalmente apreciam como marca as ruínas de São Paulo. A seguir veio o Hotel Lisboa, que termina em 1970, por aí, e a seguir, em 74, que a ponte foi inaugurada uns meses depois, 25 de Abril, surge a ponte Governador Nobre de Carvalho, ponte Macau-Taipa, também conhecida, e apreciam tudo quanto era souvenirs das comisainas típicas de Macau. E curioso é dizer que em 97, talvez, eu fui membro do júri para a criação da bandeira da RAEM. Reparem que a bandeira da RAEM, por baixo do Lotus, aparece a estilização da ponte Macau-Taipa, como símbolo de futuro, como símbolo de ligação de Macau para as ilhas. E
no emblema de Macau e na bandeira oficial da RAEM, a ponte significa também a ligação do Macau presente 99 e o seu regresso, como se dizia, ao regaço da Mãe Pátria. A tal ligação, e se ela for feita por uma ponte de Macau, a primeira ponte de Macau, isto é bonito, é sentimentalmente justificável. Poucos dias depois da inauguração da Ponte Macau, assinalam-se os 50 anos da Ponte Nobre de Carvalho, um elemento da paisagem com várias interpretações. É uma linha que une duas margens. É uma linha que une duas margens. O primeiro grande abraço entre a Península de Macau e as ilhas. Desde 2007, a Ponte Nobre de Carvalho apenas pode ser utilizada por autocarros, táxis e outros veículos autorizados, como as ambulâncias. Mas nem desde aí perdeu importância. Dados dos serviços para os assuntos de tráfego indicam que todos os dias cruzam a ponte cerca de 3.800 autocarros e 10.400 táxis. A ponte é uma passagem para outra margem. A ponte é uma passagem para outra margem. Desafio pairando sobre o rio. A ponte é uma miragem. Por agora é tudo. Voltaremos numa próxima oportunidade. Muito boa noite.